Pessoal, começa esse vídeo pedindo encarecidamente que você deixe seu like no vídeo. O seu like vale mais do que dinheiro e é a principal forma que você tem de ajudar o canal. E quando você dá o like, o YouTube vê que esse é um conteúdo legal, compartilha esse vídeo para outras pessoas, mais pessoas acabam vindo para a nossa comunidade de reflexão e vocês sabem que a nossa comunidade de reflexão ela é uma comunidade fantástica. Porque nós aqui conseguimos, graças a vocês, a sua interação, a interação de vocês nos comentários, nós conseguimos antecipar algumas análises que vários comentaristas políticos mais experientes e mais renomados acabam fazendo depois de nós. Brincávamos muito com o Marco Antônio Villa, nós falávamos que ele era um inscrito do canal porque ele respaldava as nossas análises alguns dias após de nós fazermos aqui no canal. E ontem nós tivemos a Thaís Oyama falando algo que nós já falamos no canal há meses, pessoal. Há meses, tá bom? Thaís Oyama, se você não sabe, ela é uma jornalista da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo porque ela escreve no UOL, e o UOL é da Folha de São Paulo. Da Veja, foi autora daquele livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro é o meu livro. Que eu usei muito a referência da Thaís Oyama no livro Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro. E ela ficou também muito conhecida por entrevistar o Ciro Gomes no Roda Viva e ficar o programa inteiro falando sobre a Venezuela. Um monte de pergunta interessante e toda hora ela voltando a falar de Venezuela, uma enorme chatice. Mas o que aconteceu? A Thaís Oyama, no seu texto na coluna da UOL, no dia 30 de agosto, ela falou o seguinte: eleitor de Bolsonaro não liga para rachadinha. Nós aqui no canal falamos isso há muito tempo. Ah, você está falando que você sabe tudo, como... Não. A minha arrogância no canal não é pelo que eu sei, pelo que eu consegui antecipar. A arrogância que eu tenho no canal é graças a vocês, porque vocês são o motivo da minha arrogância. Porque os comentários de vocês me dão perspectivas diferentes, me dão pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, nós temos esse copo. Eu estou olhando esse copo de frente, vocês estão olhando ele de cima, mas tem outra pessoa que está olhando ele do lado. Então nós temos várias e várias pessoas olhando o mesmo objeto com pontos de vista diferentes. Por isso que o seu comentário ele é essencial, porque graças ao seu comentário a gente consegue trocar essa figurinha e antecipar as análises que muitas vezes as pessoas acabam fazendo depois. Mas nós aqui no canal já tínhamos falado, o eleitor de Bolsonaro não liga para as rachadinhas. A Folha de São Paulo, na pesquisa do Datafolha de junho, já havia mostrado que a maior parte da população não acredita que Bolsonaro tenha um envolvimento no esquema das rachadinhas. Ah, mas tem lá o gabinete, mas as pessoas têm uma parcela que acha que o Bolsonaro está envolvido por conta da filha do Queiroz, estava lá no gabinete do Bolsonaro, é o Flávio, é filho, é a família, todo mundo sabe disso. Mas o grande problema é que as pessoas elas não ligam para isso. Os bolsonaristas, que sempre falavam que eles não teriam bandido de estimação, eles deram a possibilidade para Bolsonaro roubar. O Bolsonaro, ele pode sim roubar. Bolsonaro pode sim ser corrupto, porque os eleitores dele, que antes diziam que seriam implacáveis com corrupção, são permissíveis. Eles falaram, Bolsonaro, você pode roubar. Eles não ligam para o esquema das rachadinhas. E existem alguns fatores para isso. O primeiro deles é um valor pequeno. 89 mil na conta de Michele Bolsonaro, para as pessoas, para os eleitores de Bolsonaro, é um valor irrelevante. O que são 89 mil reais? Para muitas pessoas, é muito. Mas quando você olha para os desvios da Lava Jato, para as devoluções do Palocci, 89 mil não significa absolutamente nada. Então eles falam, poxa, estão pegando no pé do Bolsonaro por 89 mil reais? O PT roubou quanto? Bilhões que o PT roubou? 89 mil não é nada. E ele ainda ele tinha que fazer isso mesmo, porque como ele não tinha grandes esquemas de corrupção, as rachadinhas eram uma forma de sobrevivência de Bolsonaro na época que ele era deputado. Então eles não enxergam a rachadinha como sendo um crime pesado.
Porque a população, os eleitores de Bolsonaro, ficaram tão acostumados, podemos dizer assim, com as grandes cifras do Partido dos Trabalhadores ou da Lava Jato, que 89 mil não é absolutamente nada. E a Thaís Oyama fala aqui: os mais pobres respondem que todo político rouba, mas esse está me ajudando. Os bolsonaristas mais ricos falam PT roubou bilhões. E os bolsonaristas mais pobres, a ideia do Maluf, ele rouba, mas ele faz, ele está me ajudando. Com auxílio emergencial, está me ajudando com o Renda Brasil. Então, não importa. Os bolsonaristas deram carta branca para que o presidente ele possa roubar. A avaliação é do economista Maurício Moura, CEO da consultoria Ideia Big Data, que desde 2017 faz monitoramento digital de grupos de apoiadores de Bolsonaro. A avaliação é do economista Maurício Moura e do administrador e pós-graduando Leonardo, professor Leonardo, também do YouTube. Eu quero os créditos depois disso e vocês, obviamente, porque nós somos uma comunidade de reflexão. Entre as coisas que não afetam o ex-capitão junto aos seus eleitores está, além do escândalo da rachadinha, a tentativa de pregar nele o rótulo de fascista. O efeito é nenhum, diz o pesquisador. De fato, as pessoas não sabem o que é fascista. As pessoas não sabem o que é fascismo. A esquerda fica falando Bolsonaro é fascista, é fascista, é fascista. Eles não estão nem aí. O que eles querem mesmo é ter o problema resolvido. Nós falamos sobre isso várias e várias vezes aqui no canal. O Bolsonaro ele chega para o jovem negro da periferia que foi assaltado 3 vezes a caminho do trabalho no metrô de São Paulo. Ele fala o seguinte: olha, eu vou te dar uma arma para quando um criminoso vier te assaltar, você dá um tiro no peito dele e ele não vai roubar o seu celular. Ele consegue resolver o problema da pessoa na hora. Ou pelo menos ele passa a ideia da pessoa que ele vai resolver o problema ali na hora. Ah, mas não vai ser, é difícil, não tem logística para isso, operacionalmente não tem... Não interessa que não dá. Não interessa. O que a pessoa quer ter é a sensação de ter o problema resolvido. Hoje, o mundo ele é pós-moderno, ele é instantâneo. Ele é instantâneo. Sai um vídeo no Netflix, em streaming, já tem gente pirateando. Vaza algo na internet, todo mundo tem. Então não tem como você não ser instantâneo hoje em dia. Não dá pra você falar sobre o futuro. Pô, nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu nem sei se eu vou ter comida na mesa amanhã. Eu preciso resolver o meu problema agora. Quando eu estava criticando o Ciro Gomes, falando que o discurso dele é um discurso para a classe média e não mais um discurso para os mais pobres, muitas pessoas aqui nos comentários falavam assim pra mim: você tem razão. O Ciro Gomes fica falando de Estônia. Ninguém quer saber de Estônia. Ninguém quer saber disso. O trabalhador, o mais pobre, ele quer saber de colocar comida na mesa. Ele quer o problema dele. Ele não tá nem aí pra Estônia, pra dividendo. Ele não sabe o que é dividendo, ele não sabe o que é Estônia, ele não sabe o que é fascismo. E muita gente da esquerda também não sabe o que é, repete. Da mesma forma que um monte de gente da direita fala sobre comunismo, socialismo. E eu pergunto pra eles o que é comunismo, o que é socialismo. E eles não sabem responder. Então não adianta isso. Não vai adiantar esse jogo. Esse embate falando da corrupção. A corrupção ela é algo a mais a ser falado sobre Bolsonaro. Algo a mais. E esse consultor, onde está aqui, qual é o nome dele, perdão? O Maurício Moura, ele continua e ele fala o seguinte: primeiro, por que o efeito é nenhum? Ele fala o seguinte: primeiro, porque uma grande parte da população desconhece o significado do termo. Sim. Segundo, porque quem conhece acha que essa é uma forma muito radical de se referir ao presidente. Em suma, só funciona dentro da bolha. Só funciona para quem está dentro da bolha da esquerda. Ou dos progressistas, como as pessoas gostam de falar. O mesmo se dá em relação à aproximação de Bolsonaro com o Centrão. A parceria do ex-crítico da velha política com os reis do toma lá da cá teve impacto zero na sua curva de aprovação. E mesmo a eventual demissão de Paulo Guedes, afirma Moura, tem grandes chances de ser bem digerida por apoiadores do governo. Dependendo do substituto que venha a ter o ministro, o mercado financeiro pode sofrer um estremecimento, mas a popularidade do presidente muito provavelmente não. Isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro dele. Isso aqui é um erro pesado. Ele está errado. Ele está muito errado aqui. O Maurício Moura, do Ideia Big Data, ele está achando que os 30% do Bolsonaro hoje são os mesmos 30%, ou os 37% do Bolsonaro hoje são os mesmos 30% que nós tínhamos em dezembro de 2019. E não é. Nós sabemos disso. Porque em dezembro de 2019,
para junho desse ano, nós tivemos uma redução do apoio dos mais escolarizados e dos mais ricos a Bolsonaro e um aumento de apoio das pessoas das classes sociais mais baixas. Bolsonaro manteve os 30%, mas a composição dos 30% ela é diferente. Claro que os bolsonaristas fanáticos se mantiveram. Aí é em torno de 13% a 15%. Pelo que nós tínhamos em pesquisas anteriores falando sobre as pessoas que certamente votariam em Bolsonaro. Em torno de 13% a 15%. É um número considerável. Essas pessoas, esses 13% a 15%, elas não se afetam com a corrupção de Bolsonaro. Elas permitem Bolsonaro a se corromper. Tanto é que as pessoas que não toleram a corrupção de Bolsonaro pularam fora do apoio. Como no caso Nando Moura. Tá? Então essa é uma interpretação equivocada do Ideia Big Data. Mas ele continua. Se acusações de roubalheira, a roubos autoritários, adesão ao fisiologismo e nem mesmo a possibilidade de perder o ministro, que foi um dos pilares da sua eleição, são capazes de fazer cócegas na aprovação de Bolsonaro, o que pode ameaçá-la? E aqui há uma concordância com aquilo que nós falamos no canal. Para Moura, tirando o imponderável, a resposta é um líder que unifique a oposição e que tem um plano de estabilidade econômica melhor que o dele. Se for mais ou menos igual, a população vai reeleger o presidente. Então o que é necessário fazer? Um discurso para as camadas mais pobres. Um discurso da oposição para o trabalhador. Porque hoje quem está com Bolsonaro, a maior parte do apoio, se você fazer uma conta simples, se nós temos 13% a 15% de eleitores que apoiam o Bolsonaro, que são bolsonaristas fanáticos, e 37% de aprovação do presidente, nós temos aí 22%, 25% de pessoas que são apoiadores de Bolsonaro, mas sem ser bolsominions. E essas pessoas que precisam ser atacadas pela esquerda, porque esse é um eleitor móvel. É claro que ele vota em Bolsonaro por dois motivos. Ele apoia o Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, pelo auxílio emergencial. Não tem como você menosprezar R$600 a mais no orçamento de muitas pessoas, tirando várias da linha da pobreza. E também a oposição desarticulada que não conversa mais com o trabalhador. Ah, você está falando isso aqui. Não sou eu o único que está falando isso. Tarso Genro não falou. Tarso Genro já falou isso. A professora Esther Solano da USP já falou isso também. E se você procurar, várias pessoas falaram a mesma coisa que eu estou falando. Na live do Ciro Gomes com o Eduardo Suplicy, a professora Tatiane Rocha falou a mesma coisa. Então aqui não é o professor Leonardo falando. Várias pessoas disseram a mesma coisa que eu. Certo? Então nós só apenas estou ecoando aquilo que eles já disseram porque eu concordo com eles. A Thaís Oyama falou o seguinte: ainda há chão até 2022, mas no campo da oposição não se vê um unificador à vista, quanto menos com o plano na mão. E é bom que não tenha esse unificador. É bom que não tenha. Esse negócio de unificar para enfrentar Bolsonaro isso é uma grande bobagem. Agora, não há um plano mesmo, não. Não há um plano. Qual é o plano da esquerda? Qual é o plano da oposição para responder à pergunta: o que você faria, o que você diria para um jovem negro da periferia que já foi assaltado 3 vezes no caminho para o trabalho? O que você diria para essa pessoa? O Bolsonaro tem a resposta. A esquerda tem essa resposta. A oposição tem uma resposta melhor do que a do Bolsonaro, porque é como falou aqui. Não há um projeto melhor do que o do Bolsonaro. E quando eu falo de projeto, não é números, não é projeto econômico, é uma resposta para a população. Não há uma resposta melhor para a população no momento do que a resposta dada por Bolsonaro. E isso precisa ser bem discutido, de fato, e mais pessoas começam também a perceber isso que nós estamos falando no canal. Como a própria Thaís Oyama falou aqui, ainda há chão até 2022, mas é um chão curto. É um chão muito curto, porque quando a oposição teve chance de sair às ruas, se mostrar favorável aos entregadores, aos protestos contra o presidente, uma parcela da esquerda se omitiu. E essa era a grande chance. Porque eu lembro que falavam, nós vamos sair em agosto. Lembram disso? Hoje é 31 de agosto. Não teve nenhuma manifestação. 130 mil mortos. Nós tivemos manifestação? Pedidos de impeachment? Flecha lançada, palavra dita e oportunidade perdida não voltam atrás.